A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 359 do nosso podcast. Leremos o início do livro do Apocalipse, nos seus capítulos 1º, 2º e 3º. Leremos também os 2 últimos capítulos da segunda carta de São Paulo a Timóteo, o 3º e o 4º. E ainda, por fim, leremos do livro dos Provérbios, no capítulo 31, os versículos 8 e 9. Livro do Apocalipse, capítulo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Ele a deu a conhecer pelo seu anjo a seu servo João, que atesta a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, segundo o que viu. Bem-aventurado aquele que faz a leitura, e bem-aventurados os que ouvem as palavras da profecia e guardam o que nela está escrito, pois o tempo está próximo. João às 7 igrejas que estão na Ásia, a vós graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a ele a glória e o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, e também aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, estive na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor,
Entrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então voltei-me para ver a voz que me falava, e ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã alvejada, igual à neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram semelhantes ao bronze quando brilha no forno, e sua voz era como a voz de águas torrenciais. Na mão direita tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e seu rosto era como o sol brilhando com fulgor. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele pôs sobre mim sua mão direita e disse: Não tenhas medo. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho a chave da morte e do Hades. Escreve, pois, o que viste, aquilo que está acontecendo e o que vai acontecer depois. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Capítulo 2. Ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve: Assim fala aquele que segura em sua mão direita as 7 estrelas, aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, teu esforço e tua perseverança, e por que não suporta os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e descobriste que são mentirosos. És perseverante e suportaste por causa do meu nome e sem desanimar. Tenho, porém, algo contra ti. Abandonaste o teu amor primeiro. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as tuas obras do início. Caso contrário, se não te arrependeres, virei e removerei teu candelabro do seu lugar. Mas em teu favor tens isto: detestas as obras dos nicolaítas, que eu também detesto. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei como prêmio comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Assim fala o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver. Conheço tua tribulação e tua pobreza, contudo és rico, e a blasfêmia da parte dos que se dizem judeus, mas na realidade não são judeus, e sim sinagoga de Satanás. Não tenhas medo daquilo que vais sofrer. O diabo vai lançar alguns dentre vós na prisão para pôr-vos à prova, e passareis pela tribulação durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor não será atingido pela segunda morte. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Assim fala o que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde moras, onde está o trono de Satanás. Mas tu mantens o meu nome, e não renegaste a fidelidade para comigo, nem mesmo nos dias em que Antipas, minha testemunha fiel, foi morto entre vós, aí onde mora Satanás. Tenho, porém, algumas coisas contra ti. Tens no teu meio os que mantêm a doutrina de Balaão, o qual ensinou Balaque a pôr tropeços diante dos filhos de Israel,
levando-os a comer carne sacrificada aos ídolos, e assim a prostituir-se. Do mesmo modo admitistes também os que mantêm a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, porque, caso contrário, virei a ti depressa para combatê-los com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, e também uma pedrinha branca, na qual está escrito um nome novo, que ninguém conhece, a não ser quem o recebe. Ao anjo da igreja que está em Tiatira, escreve: Assim fala o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze cintilante. Conheço as tuas obras, teu amor e tua fidelidade, teu serviço e tua perseverança, e também tuas obras recentes mais numerosas ainda que as do início. Tenho, porém, algo contra ti. Toleras essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, mas engana os meus servos, ensinando-os a se prostituírem e a comerem carne sacrificada aos ídolos. Eu lhe dei prazo para se arrepender, mas ela não quer arrepender-se de sua prostituição. Eu a lançarei no leito e lançarei os que adulteram com ela numa grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. Farei perecer na morte os seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e que retribuirei a cada um de vós conforme vossas obras. A vós, porém, os outros que estais em Tiatira, que não tendes a doutrina dela e não quisestes conhecer as assim chamadas profundezas de Satanás, não vos imponho outra obrigação. Mantende bem o que tendes até que eu venha. E ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e ele as governará com cetro de ferro, e como vasos de argila se quebrarão. Assim como eu recebi do meu Pai, e darei ao vencedor a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: Assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Vigia, dá força ao que te resta e que estava a ponto de morrer. Pois não acho perfeitas aos olhos do meu Deus as tuas obras. Lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Guarda-o. Arrepende-te. Se não te tornares vigilante, virei como um ladrão, sem que saibas em que hora virei. Existem, contudo, aí em Sardes, algumas pessoas que não mancharam suas vestes. Elas caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor vestirá vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Assim fala o Santo, o verdadeiro, que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Vê, eu abri à tua frente uma porta que ninguém poderá fechar, pois tua força é pequena, mas guardaste a minha palavra e não renegaste o meu nome. Eis que te dou uma parte da sinagoga de Satanás, daqueles que se dizem judeus e na realidade não o são, mas são mentirosos. Farei que venham prostrar-se diante de teus pés e saibam que eu te amei. Já que guardaste o meu convite à perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que está para vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os habitantes da terra.
Eu venho logo. Segura o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Do vencedor farei uma coluna no santuário do meu Deus, e daí não sairá. Nele gravarei o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, de junto do meu Deus. E nele gravarei também meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: Assim fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Mas porque és morno, nem frio nem quente, estou para vomitar-te de minha boca. Tu dizes: Sou rico e abastado e não careço de nada. E não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou-te um conselho. Compra de mim ouro purificado no fogo, para ficares rico, e vestes brancas para vestires, e não aparecer tua nudez vergonhosa. E compra também um colírio para ungir os teus olhos, para que enxergues. Eu repreendo e educo os que eu amo. Sê zeloso, pois, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e tomarei refeição com ele e ele comigo. Ao vencedor farei sentar-se comigo no meu trono, como também eu venci e estou sentado com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Segunda Carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3. Fica sabendo que nos últimos dias sobrevirão momentos difíceis. As pessoas serão egoístas, avarentas, presunçosas, soberbas, difamadoras, rebeldes a seus pais, ingratas, ímpias, sem coração, implacáveis, caluniadoras, incontinentes, desumanas, inimigas do bem, traidoras, insolentes, presunçosas, mais amigas dos prazeres do que de Deus, tendo a aparência da piedade, mas negando sua eficácia. Foge também dessa gente. Deles fazem parte os que entram pelas casas e levam cativas mulherinhas cheias de pecado e movidas por várias paixões, sempre aprendendo sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Assim como Janes e Mambres resistiram a Moisés, assim também esses tais resistem à verdade. São pessoas com a mente corrompida, reprovadas quanto à fé, mas não irão longe, porque a sua insensatez ficará manifesta diante de todos, como ficou a daqueles dois. Tu, porém, me tens seguido cuidadosamente no ensino, na maneira de proceder e agir, nos propósitos, na fé, na longanimidade, no amor, na constância, nas perseguições e sofrimentos que me sobrevieram em Antioquia, Icônio e Listra. Que perseguições suportei, mas de todas o Senhor me livrou. Aliás, todos os que quiserem viver piedosamente no Cristo Jesus serão perseguidos. Quanto aos maus e aos impostores, progredirão cada vez mais no mal, enganando e sendo enganados. Quanto a ti, permanece naquilo que aprendeste e aceitaste como fé. E sabes de quem o aprendeste. Desde criança conheces as Escrituras Sagradas. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra. Capítulo 4.
diante de Deus e do Cristo Jesus, que vai julgar os vivos e os mortos, eu te peço com insistência, pela manifestação de Cristo e por seu reinado, proclama a palavra, insiste oportuna e inoportunamente, convence, repreende, exorta com toda a longanimidade e ensinamento. De fato, vai chegar um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina e se cercarão de mestres conforme seus desejos, quando sentem coceira no ouvido e, desviando o ouvido à verdade, voltam para as fábulas. Tu, porém, vigia em tudo, suporta as provações, faze a obra de um evangelizador, desempenha bem o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido em libação, pois chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Desde agora está reservado para mim o prêmio da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor a sua manifestação. Apressa-te a vir ter comigo, pois Demas me abandonou por amor do mundo presente e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, porque é prestativo para ajudar-me. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze contigo a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, sobretudo os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, mostrou-se muito mal para mim. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas obras. Também tu toma cuidado com ele, pois se opôs demais às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém me assistiu, todos me abandonaram, que isto não lhes seja levado em conta. Todavia o Senhor veio em meu auxílio e me deu forças para que por mim se complete a proclamação e todas as nações a ouçam. E assim eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de todo o mal que me queiram fazer e me salvará, admitindo-me em seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Minhas saudações a Prisca, a Áquila e à família de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, tive de deixá-lo enfermo em Mileto. Fazia o possível para vir antes do inverno. Eubulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor esteja com teu espírito, a graça esteja convosco. Provérbios, capítulo 31, versículos 8 e 9. Abre a tua boca em favor do mudo, e pela causa de todos os que estão perecendo. Abre a tua boca, julga com justiça, defende o indigente e o pobre. Olá, eu sou o Padre Rodrigo Ribas. Iniciamos hoje a leitura e a reflexão do livro do Apocalipse. O Apocalipse foi escrito por volta do ano 96. O autor é denominado João, um nome frequente na época e que dificulta saber ao certo. Embora seja lido em conjunto com os escritos joaninos, o próprio autor se diferencia ao longo do livro dos apóstolos. É uma época de perseguição dos cristãos por parte do Império Romano. Perseguição esta de chegar ao ponto de ser identificado como cristão é o que basta para morrer. É possível então que o autor se esconda por detrás do personagem João. É um texto de linguagem difícil, usando de simbologias para se comunicar exatamente num período de perseguição. É importante lembrar, nós não podemos interpretar ao pé da letra. Meditamos hoje os capítulos 1 ao 3.
Nos primeiros versículos encontramos um resumo de todo o livro. Ele inicia com a palavra revelação, que justamente é o que significa Apocalipse. O autor está exilado em Patmos, uma ilha que servia de refúgio para aqueles que discordavam do sistema por causa do seu testemunho cristão. Estamos diante da primeira parte do livro, que é composta pela saudação, seguida pela experiência do autor com Jesus ressuscitado e depois as 7 cartas às 7 igrejas. A saudação às 7 igrejas são comunidades concretas, cidades da Ásia Menor que estavam no âmbito da influência joanina. O número 7 indica que representam uma totalidade. Vemos as 7 nos capítulos 2 e 3. Na saudação, parte da eternidade de Jesus, que é, que era e que vem, diante de 7 espíritos, ou seja, o Espírito de Deus que age na totalidade, que estão diante do trono, ou seja, Jesus que é o príncipe dos reis, que domina a história de todos os povos. Então, na visão de João, alguns elementos importantes para a nossa reflexão que nós vamos perceber ali. 7 candelabros são justamente as 7 igrejas que irão receber a mensagem confortadora e animadora do Apocalipse. O Filho do Homem significa Jesus na sua condição enquanto juiz da história, usando uma túnica longa na sua condição de sacerdote, com um cinto de ouro na sua condição de rei. Mas um detalhe, o cinto está no peito para demonstrar que só ele é rei. Seguindo Jesus, é apresentado com cabelos brancos, símbolo da divindade, olhos como chama de fogo, ou seja, tudo penetra com o seu olhar. Pés de bronze, ou seja, é estável. Voz com barulho de água, é o poder. As 7 estrelas na mão direita são as 7 comunidades. São estrelas para dizer justamente que vem do alto, que vem de Deus, que pertencem a Deus. E da sua boca saiu uma espada afiada, é a palavra. Adentramos então as 7 cartas. São um apelo para que as comunidades se convertam ao projeto de Deus. Elas estão organizadas de maneira que a primeira combina com a 7ª, a segunda com a 6ª, a terceira com a 5ª. E na 4ª está o tema central, que é a profecia. A primeira carta é Éfeso. É a maior das 7. Tem uma caminhada de 40 anos. É a comunidade berço do Evangelho de João. É uma comunidade de pessoas perseverantes que resistiram e denunciaram a opressão do império. Por outro lado, se entregaram e abandonaram o primeiro amor. Há diante disso aqui uma exortação para a conversão. A segunda é Esmirna. Próxima a Éfeso, era fiel ao culto do imperador. Foi uma cidade destruída e que se reconstruiu. Por isso, Jesus se dirige falando, aquele que esteve morto e voltou à vida. É um povo sofrido, chamado de indigente e que são explorados. Por isso, são chamados à resistência. A terceira é Pérgamo, sede do trono de Satanás, por possuírem altares a deuses gregos e outros mais. É a divindade que tem, é a cidade que tem a espada, o que recorda a autoridade, porque nessa época era a capital oficial da Ásia Menor e a residência do procônsul. Os convertidos ou vencedores vão receber uma pedra branca, que na sociedade da época simbolizava a prova da inocência e também seria um convite para banquetes oficiais. Jesus reconhece a resistência dessa comunidade. A próxima é Tiatira. É a carta mais longa. Boa parte dessa comunidade trabalhava com fabricação de metais ao fogo. Por isso, Jesus se apresenta com termos como fogo e bronze. Aqui há uma divisão no que se refere à profecia. É importante lembrar que no Apocalipse, profecia é denúncia da ideologia que mantém um sistema injusto e também aderir a essa ideologia significa prostituir-se com o sistema. E Jesus se apresenta com pés de bronze em brasa,
ou seja, desestabilizando tudo aquilo que promove a falsidade. A próxima é Sardes, conhecida por ser uma cidade cheia de vida, mas que não percebe nada de positivo, e por isso é vista por Jesus como uma cidade morta. Muitas pessoas se deixaram engolir pelo sistema, com exceção de poucos que, nos termos do Apocalipse, não sujaram a roupa. Chamada para a conversão, para que possa se tornar novamente viva. Os que se converterem e resistirem serão vencedores e receberão vestes brancas, que são símbolo da vitória. A outra é Filadélfia, nome que significa fraternidade, sede do templo a Jano, um dos deuses mais antigos do Império. E Jano é o deus que marcava o início do ano no Império, daí vem o nome Janeiro. Era a divindade das portas, definindo assim se o ano seria de paz ou de guerras. Por isso que aqui Jesus se apresenta como aquele que tem a chave, que abre ou fecha para sempre. Por isso é ele que dá a estabilidade, gerando a fraternidade na comunidade. E a outra é Laodiceia, cidade do ouro e uma cidade autossuficiente. Por isso recebe um julgamento duro. É uma cidade morna, por isso será rejeitada. Tudo precisa ser refeito. A comunidade precisa deixar de ser prostituta do imperialismo para tornar-se a verdadeira noiva do Cordeiro. Ouvimos também a segunda carta de São Paulo a Timóteo, nos capítulos 3 e 4. Diante da perspectiva dos últimos tempos, o autor alerta Timóteo contra os que não estão firmes na fé e incomodam a comunidade. É importante valorizarmos aqui o testemunho e a transmissão da fé dentro da família. Timóteo se mantém firme porque recebeu uma fé firme. Inclusive, nós vemos aqui uma menção à avó de Timóteo, né? E quantos de nós também recebemos uma herança de fé dos nossos antepassados, os nossos pais, os nossos avós, e isso conta muito. No fim, exorta Timóteo a anunciar a palavra acima de tudo e lhe pede para ir ao seu encontro. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!